Investigação.40. Oferecimento Destaque Filmes. Produções de vídeos em geral. Acesse destaquefilmes.com.br. Alfa Tecnologia em Segurança, serviços de monitoramento de câmeras e rastreamento veicular. Acesse alfazeladoria.com.br. Atenção, este programa contém cenas fortes de violência e narração detalhada de crimes e agressividade. O quadro que nós tínhamos era desafiador. O quadro que nós tínhamos era difícil, mostrava uma investigação muito complexa. Apesar disso, toda investigação tem o propósito de responder algumas questões. Quem fez o quê, como, quando, onde, por quê. São perguntas chaves que, se respondidas, apontam a autoria de um determinado crime. Em fevereiro de 2015, nós fomos acionados para um local de homicídio, na região norte, um corpo, ele estava carbonizado, difícil identificação, não portava documentos. Nos chamou a atenção de que uma parte do corpo não estava carbonizado, os pés. A carbonização se deu através de algum líquido de alta combustão, porque estava bem queimado assim, a parte óssea, a parte de carne, não tinha muita coisa para se fazer. Inclusive o legista teve muito trabalho assim, em separar as partes para poder fazer a perícia médica. A gente conseguiu deduzir que era uma mulher por conta de alguns adereços e uma única parte do corpo que não se queimou totalmente foi a ponta do pé e tinha uma unha que estava pintada. Poucas pistas na cena do crime, poucos vestígios deixados pela infração criminosa e pelos seus autores, ausência de testemunhas. Nós confrontamos aos boletins de ocorrência de desaparecimento de pessoas, onde nós encontramos uma família que narrava que uma mulher teria desaparecido 2 dias antes. O setor de desaparecimento intimou a família da vítima, dessa desaparecida e as pessoas que estavam com ela no momento do desaparecimento. Eu tive tipo 10 minutos de conversa com ela nesse dia do desaparecimento dela. Eu falei para ela, vai para onde? Não, eu vou pro plantão. Eu falei, mas pro plantão? Ela falou, vou. Ela falou, vou atender um cliente lá, o Lucas vai vir me buscar. Eu falei, mas de novo o Lucas vai vir te buscar? Eu falei, não precisa ele vir te buscar. Pega meu carro aí, vai, o seu marido leva você, o Marcos leva você. Aí ela falou, não, mas eu já combinei com o Lucas, ele vai vir me buscar. Eu falei, mas não precisa, filho. O carro tá aí, o Marcos leva você. Ela falou, não. Ele já vai vir me buscar, então não precisa não, já combinei com ela, tá tudo certo. Eu falei, então tá, eu falei, e depois? Depois o cliente vai vir me trazer, porque depois de lá do plantão eu vou no restaurante lá, o Mama Japa, e vou ver lá que vai ter um evento lá na imobiliária, e eu tô vendo o buffet lá, vou acertar essas coisas lá. Aí a gente vai lá para ver se lá, depois eu venho embora. Eu falei, então tá. E foi minhas últimas palavras com ela. E ela saiu, ele veio, pegou ela, eu não saí lá no portão, não vi, só sei que ele veio pegar ela e foi. Passou-se a noite, no dia de manhã cedo eu levanto 6 horas da manhã, eu não vejo minha filha em casa. A partir de informações fornecidas por familiares, a partir de entrevistas feitas com pessoas que trabalhavam com Valéria, nós conseguimos descobrir quais eram os indivíduos que estavam com ela na última noite em que ela foi vista. Eram 4 sujeitos que se diziam amigo delas. 2 homens, 2 mulheres. Ao final, conforme será demonstrado no decorrer dessa entrevista, eles eram, na verdade, os autores desse bárbaro assassinato, desse crime cruel que chocou a cidade, que lançou uma tragédia sobre a família de Valéria. A Valéria, enquanto mãe, a gente não tinha que reclamar, que minha filha sempre cuidou muito bem dos filhos dela, e enquanto mulher, pelo menos a casa dela sempre limpa. É uma pessoa assim do bem, era uma pessoa do bem. Então, ela saiu na quarta-feira a trabalho, falando que ia atender um cliente e em seguida ia jantar com o gerente e os colegas de trabalho. Comentei com a irmã, ela chegou e falou, mãe, vai ver que ela deve ter dormido na casa de alguém
E de lá deve ter ido trabalhar e liga lá na imobiliária depois. Aí era umas 11 horas mais ou menos, 10 horas, 11 horas, eu liguei na imobiliária. Aí me passaram o telefone do Lucas. Falei com ele, ele falou, dona Fátima, eu também estou preocupado, porque até agora ela não apareceu aqui. E a gente tem um cliente para tratar hoje à tarde. E eu falei, mas você não estava com ela ontem à noite? Não é que você deixou ela? Você teria que saber dela, se vocês estavam juntos. Ele chegou e falou, não, eu deixei ela lá no pub, porque ela disse que ia encontrar com uma amiga lá e eu deixei ela lá. Eu até questionei com ela pelo horário, ia fazer o que lá. Ela trabalhava, ela era corretora de imóveis, mas até então ela estava desaparecida e poderia ser aquele corpo até então carbonizado. Coletamos exame de DNA para confronto, para saber se de fato era aquela pessoa a vítima. É um momento muito importante da investigação, a gente tem que pegar e identificar a vítima para estar trabalhando aí nas possíveis motivações. A primeira coleta deu-se negativo, não foi suficiente para sair um resultado positivo. Aí foi pedido a exumação do cadáver. A exumação do cadáver foi feita e foi colhido mais material. O legista se focou mais em um pouco mais de abundância no material, aonde veio o resultado positivo de 99,98% de DNA positivo da família. Confirmado, o corpo encontrado realmente era de Valéria Fátima de Castro, que estava desaparecida desde o dia 11 de fevereiro de 2015. Para mim foi muito coisa absurda, porque até então, para a mãe o filho que nunca está morto. Para mim até hoje, minha filha, para mim, na minha opinião, ela não... É como se a qualquer momento ela vai voltar, entendeu? Mas aí nesse dia, quando chamou a gente e falou, eu não acreditei. Que o Lucas, esse povo seria capaz de fazer o que eles fizeram da forma que foi feito, que a DIG me informou da forma que eles fizeram. Mas graças a um trabalho eficiente dessa equipe do setor de homicídios da DIG de São José dos Campos, a par do trabalho do Instituto de Criminalística de São Paulo, nós conseguimos reunir elementos que permitiram identificar Valéria, nós reunimos elementos que permitiram estabelecer uma espécie de link entre o fato criminoso e esses 4 autores. Tanto é verdade o que estou dizendo, o que eu estou afirmando, que o promotor de justiça, que recebeu o inquérito por nós relatado, ofereceu denúncia contra os autores e eles estão com julgamento marcado. Eu espero e acredito que será feita justiça. Eu acredito que os 4 serão responsabilizados pela morte de Valéria Fátima de Castro. Quer saber mais sobre esse caso? Inscreva-se no canal. Semana que vem, detalhes exclusivos sobre esse homicídio.